noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje, muita paz, serenidade, libertamos as nossas preocupações. Vamos cantar uma canção. Nós somos teus filhos, Senhor. Na estrada da vida seguimos errando, presos ao prazer que nos vai cegando, longe da verdade, caindo choramos, não vemos claro o chão que pisamos. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar, na grande subida que a ti conduz. Vemos nosso irmão caído sem luz, queremos levantá-lo, ajudar sua cruz, ensiná-lo a amar como fez Jesus. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. É longa a jornada, muitos os tormentos, difícil esquecer, calar os lamentos. Estamos tentando mudar de conduta, limar os defeitos, vencer nossa luta. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. Pedimos, Senhor, que permitas mais esta noite estejam connosco os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos protetores, que nos possam ajudar a harmonizar o nosso ambiente, o nosso lar, que nos possam ajudar a acalmar os nossos espíritos e a perceber melhor a tua mensagem, refletindo sobre ela. Seja connosco, Senhor, e abençoa o nosso Evangelho de hoje. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, honrai vosso Pai e vossa Mãe, os itens 1, 2 e 3. Fazer o bem sem ostentação. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultérios, não matareis, não roubareis, não prestareis falsos testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai vosso Pai e vossa Mãe. São Marcos, capítulo 10, versículos 19, e São Lucas, capítulo 18 e versículos 20, e ainda São Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19. Honrai vosso Pai e vossa Mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. O mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar o seu próximo sem amar o seu pai e a sua mãe.
Mas o termo honrai encerra um dever maior para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar que ao amor é preciso juntar o respeito, as atenções, a obediência, a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade manda fazer ao próximo. Este dever estende-se naturalmente às pessoas que desempenham o lugar de pai e de mãe e que terão tanto mais mérito quanto menos obrigatório é o seu devotamento. Deus pune sempre com rigor toda a violação deste mandamento. Honrar seu pai e sua mãe não é apenas respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na nossa infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a este mandamento os que julgam fazer grande esforço porque dão aos seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome enquanto eles de nada se privam, relegando-os para os redutos mais ínfimos da casa, apenas para não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor e de mais confortável. Ainda bem, quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a pagar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo de casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir os filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido o leite quando estavam no berço? Contou porventura as suas vigílias quando eles estavam doentes, os seus passos para lhes obter aquilo de que necessitavam? Não. Não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres. São também, tanto quanto possam, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados delicados, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Somente essa é a piedade filial aceita por Deus. Ai, pois, daquele que olvida o que deve aos que amparam em sua franqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência presente, mas com certeza numa outra existência, em que sofrerá o que houver feito sofrer aos outros. Alguns pais, é verdade, descuram os seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não aos seus filhos. Não compete a eles censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem assim. Se a lei da caridade manda que se pague o mal com o bem, ser indulgente para as imperfeições de outrem, não dizer mal do próximo, esquecer e perdoar os erros, amar até os inimigos, quanto esta obrigação não será maior aos olhos dos pais. Os filhos devem, pois, tomar como regra de conduta para com os seus pais todos os preceitos de Jesus, respeitando-se ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável em relação aos estranhos ainda se torna mais censurável relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples fala no primeiro caso pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui, à falta da caridade, junta-se a ingratidão. Do livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier, a mensagem selecionada para hoje é Tu e a tua casa. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículos 31. Geralmente encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé, e alguns despercebidos, de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se à zombaria de que é vítima, aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos que enfeitam a zona intelectual sem lhes penetrarem o âmago do coração. Porque salientar os defeitos alheios, olvidando, por nossa vez, o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar, onde existe uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes,
que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão, a áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e a tua casa. Esta tema de hoje, que é a piedade filial, deve-nos fazer meditar sobre a situação atual, sobre aquilo que se passa nos tempos modernos. É bem verdade que este texto foi elaborado, não é, segundo os Evangelhos, segundo os 4 Evangelhos, há 150 anos. Mas os ensinamentos do Cristo são atuais, ainda hoje se aplicam à nossa situação. É verdade que há 50 anos atrás, 60 anos atrás, a maior parte dos lares vivia do trabalho da mãe, do trabalho da esposa, e quem de facto trabalhava para angariar os meios de subsistência era o pai, era o homem da casa. Isto fruto de várias circunstâncias, nomeadamente de não haver emprego, não haver locais de trabalho. Mas hoje, com certeza que a situação é completamente diversa e muitos lares e muitas famílias precisam do trabalho dos dois para, de alguma forma, subsistirem, o que não são todas, porque nós não vemos os lares mais humildes, onde de facto o pecúlio familiar é mais baixo, não vemos aí que tenham possibilidade de colocar os seus pais, os seus familiares mais idosos em lares. Não é possível acreditar que hoje um lar que custa centenas e centenas de euros, às vezes até ultrapassando um milhar, não é possível acreditar que as famílias que têm, enfim, muitas vezes um pecúlio que rondará pouco mais do salário mínimo, de 600 euros, que possam colocar um idoso num lar pagando 800, 900 mil euros mensais. E, portanto, não é aí que, de facto, nós verificamos esta falta de piedade, esta falta de atenção e de cuidado com os idosos. É nos lares, muitos deles, enfim, da classe média, muitos até das classes mais altas. Esses não têm problemas nenhuns em gastar milhares de euros para se, que é o caso, se libertarem da responsabilidade, se libertarem do trabalho. Mas é bom que nós meditemos sobre essa situação. O texto do Evangelho fala realmente, e é de todos os tempos isso, fala realmente das pessoas que querem desfardar-se, que querem desresponsabilizar-se dos idosos, dá muito trabalho. E é evidente que não pensam aqueles que assim procedem. E muitas vezes que vão colocar esses idosos mais longe de casa, exatamente para poderem justificar a ausência das suas visitas, a ausência da sua atenção para com os idosos, do carinho, das boas palavras, às vezes as palavras de esperança. E então colocam longe, exatamente para justificar que é muito longe, que não podem visitar, que não podem ver os seus familiares. Mas isso é, naturalmente, como nós também hoje estamos a assistir, a vontade de muitas pessoas de que os idosos partam, que os idosos deixem a terra, alguns até tratando com uma forma até, enfim, pouco caritativa e pouco cristã, os idosos que estão acamados, que estão há muito tempo, enfim, passando por dificuldades certamente, confrontando-se com os seus karmas, com o pagamento das suas dívidas do passado. Mas esquecem, na maior parte dos casos, que todos chegarão a lá, todos chegarão a essas idades. Muitos deles até talvez não cheguem, não é? Talvez sejam interrompido para sofrimento familiar, interrompido o seu percurso. Mas o que é facto é que nós estamos a constatar isso. O Estado não tem capacidade para suprir essas necessidades. Pode ter instalações, pode ter paredes, pode ter enfim, camas, enxergas, boas mobílias, mas para colmatar as necessidades sentimentais, a sensibilidade que é cada vez maior quando a idade se aproxima
mais da partida, não há possibilidade, o Estado não tem possibilidade de comatar isso. E não há ninguém que se encarregue, digamos assim, que trabalhe num lar de idosos, ou até das crianças, pode ter acima de tudo, não há ninguém que consiga transmitir aos idosos o carinho que eles às vezes necessitam, porque muitas vezes não têm capacidade para transmitir aos seus próprios idosos, não têm muitas vezes capacidade para aturar as crianças, porque também não têm capacidade para aturar as suas crianças. Mas que isto deve ser um motivo de grande reflexão, para que possa haver aqui no domínio da cristandade, e neste caso concreto, aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus, tem que haver alguma reflexão, porque alguma coisa está errada. O Estado poderia e deveria, boa verdade, atender àqueles que têm que tratar dos seus idosos. Não é que os ponham em lares, que às vezes é muito difícil encontrar e até muito discutível a seriedade e a elevação com que essas casas recolhem e tratam os idosos. Mas poder realmente subsidiar aqueles que têm que tratar dos seus idosos, que têm que os acompanhar na velhice. Não esquecendo que a maior parte desses idosos, é verdade que nos serviram quando éramos crianças, que atenderam as nossas necessidades, as nossas noites mais mal passadas, ou as noites mal passadas por eles, que nós, por esta razão ou aquela, contribuímos. Mas tenham atenção que, de facto, a maior parte deles deu ao Estado muito trabalho, deu à nação muito trabalho, deu rendimento ao país muito elevado. E o Estado esquece também dessa parte muito importante, que é a parte da sensibilidade, que não passa, muitas vezes esconde por trás de uma doença terrível, com um nome mais ou menos pomposo, o Alzheimer, para justificar muita coisa e para, de alguma forma, levar um tratamento pouco piedoso aos idosos. Então é uma altura de nós refletirmos sobre isto. O trabalho dos filhos, aquilo que nós devemos fazer em relação aos nossos idosos, porque, como diz o povo, filho és, pai serás, como fizeres, acharás. Vamos então, depois desta reflexão, vamos lembrar, olha, hoje também, estes lares onde os idosos estão internados, estes lares onde muitas vezes choram lágrimas de sangue pela falta de carinho, pela falta de atenção, pela falta de lembrança dos seus filhos. Vamos pedir, Senhor, que as tuas falanges, particularmente hoje, possam visitar esses lares e esses irmãos, muitas vezes abandonados, sem esperança já no futuro, aguardando apenas a hora da partida. Mas que possam as tuas falanges envolver a todos, dar um pouco de carinho, um pouco de esperança, um pouco de paz. Toma a nossa oferta, Senhor. Vamos cantar uma canção hoje mais alegre, na página 43. Como bons cristãos, vamos nos amar, vamos dar as mãos, vamos perdoar. Já todos sabemos que se faz urgente trabalhar, se é que queremos a felicidade encontrar, ganhar a luz, seguir Jesus, ganhar a luz, seguir Jesus. Somos peregrinos da evolução, juntos perseguimos a grande união. Vamos de mãos dadas pela terra fora a perdoar, que só com amor o mundo a paz pode alcançar, ganhar a luz, seguir Jesus, ganhar
E ficamos por aqui. Podem continuar, se entenderem, mais alguns minutos. Muita paz para todos. Que Deus abençoe os vossos lares. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.